Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O plano de Deus para Israel, amigo rádio ouvinte, está claro da mensagem do anjo trazida dos céus para Maria. Quando o anjo disse a Maria, o anjo Gabriel: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 31 a 33. Em Belém, como o rei dos judeus, foi Jesus adorado pelos magos do Oriente. Mas os judeus rejeitaram o seu rei. Veio para o que era seu, que é o universo, mas os seus, que são os judeus, o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Bem, amigo, com consequência dessa rejeição, Deus alterou o seu plano com relação aos homens, e Jesus não assumiu o trono de Davi, seu pai. Cristo, quando a caminho da cruz, disse a Pilatos que o seu reino não é daqui, mas agora o meu reino não é desse mundo. João 18:36. Ser-lo-á mais tarde, quando ele vier sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Inclusive na sua coxa está escrito em Apocalipse 19, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele virá triunfante, colocará seus pés sobre o Monte das Oliveiras, quando o Monte das Oliveiras será fendido ao meio. Uma metade do monte apartará para o norte e outra metade para o sul. Zacarias 14:2. Ele virá para reinar 1000 anos sobre a terra. E depois prosseguirá o seu reino durante o estado eterno. Ao profeta Isaías, Deus havia revelado a rejeição de seu amado filho. Por isso que no cântico profético do capítulo 53, verso 3, o profeta diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e dele não fizemos caso algum. Amigo ouvinte, assumindo publicamente a responsabilidade do derramamento do sangue no topo do Calvário, condenado por um processo totalmente iníquo, que foi forjado com falsas testemunhas, conforme narrado em Mateus 27:25. Israel sofreu as consequências, sendo desagarrado da sua terra e espalhado entre as nações, no ano 70 de nossa era, como profetizou o Senhor Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, e lemos também esse relato em Lucas 21:24. Por inspiração divina e como já se fosse realidade histórica a dispersão de Israel, o apóstolo Paulo escreveu que os ramos da oliveira verdadeira foram quebrados e em seu lugar foram enxertados ramos da oliveira brava. Romanos 11:17-24 lemos sobre isto. Sim, ouvintes, Israel era a verdadeira oliveira, o povo santo de Deus, a herança peculiar do Senhor,
escolhido por Deus para que ele fosse seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 7, verso 6. Mas infelizmente o povo o substituiu, o rejeitou, e a igreja veio no Pentecostes, foi inaugurada no Pentecostes para substituir a nação de Israel, que é quase na sua totalidade composta de gentios, ou seja, gente de toda raça, tribo, povo, língua, etnia e nação. Pedro afirma: vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Diante dessa enxertia contra a natureza das promessas e dos privilégios de Israel, o apóstolo Paulo, perplexo, exclama: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à sua igreja. Efésios 5, 32. Sim, meu ouvinte, a igreja aparece no tempo, sem qualquer previsão profética, constituindo um corpo místico formado quase só de gentios, sendo por cabeça o Senhor Jesus Cristo, o que é ainda mais misterioso para um judeu, um israelita descendente da tribo de Judá, da linhagem de Davi, segundo a carne, Cristo nosso Senhor, que é o cabeça da sua igreja. Essa participação de gentios na formação da igreja de Cristo excitou o preconceito racial e religioso do povo judaico. Judeus crentes de Jerusalém censuraram o apóstolo Pedro porque ele pregou o evangelho na casa de Cornélio, centurião de Cesareia. Os que foram dispersos por uma perseguição religiosa não iam anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Quer dizer, houve uma comissão provisória que era de anunciar o evangelho às ovelhas extraviadas da casa de Israel, antes da grande comissão que seria de alcance mundial. Mesmo os israelitas descrentes opuseram-se ao evangelho de Cristo por causa do seu universalismo liberal, abrigando em suas mensagens pessoas de todas as nações. E, na verdade, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tal destaque dado a este assunto que, para debatê-lo, foi convocado o Concílio de Jerusalém. Em Atos 15, 1 a 33, lemos acerca desse concílio. Tiago, o pastor daquela igreja, ou seja, o líder daquela igreja, o presbítero daquela igreja, fez esse pronunciamento, referindo-se à presente dispensação, diz: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome, versos 13 a 14. Amigo ouvinte, Deus visitou primeiro os gentios, deu-lhes preferência na revelação de Jesus Cristo, deixando os judeus para depois, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Esse povo é a igreja dos gentios, embora a igreja, assim que foi inaugurada, teve o seu início somente com judeus, com aqueles 120 reunidos no cenáculo, os quase 3.000 e por fim os quase 5.000 convertidos na mensagem de Estevão, ou melhor, de Pedro, eram todos judeus. Houve uma inversão de valores. Israel era o detentor dos oráculos de Deus e o favorito das promessas do Senhor. Mas por sua rejeição cedeu à igreja a sua primazia. Só no milênio que Israel terá a segunda oportunidade, depois de uma conversão nacional dos judeus, quando Deus derramará sobre ele o espírito de súplica e de pranto, e eles plantearão como a mãe planteia pelo primogênito, conforme Zacarias capítulo 12, verso 10. No tocante ao futuro, continuou Tiago, confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas palavras, voltarei
e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Que Deus, pela sua graça, venha nos fazer com que entendamos essas verdades concernentes ao povo da promessa, ao povo de Israel, que ainda continua sendo a menina dos olhos de Deus. Cumpridas essas coisas, isto é, a organização da missão da igreja no mundo, desde o Pentecostes até o arrebatamento, para o encontro com o Senhor nos ares, assim que a igreja for arrebatada, ocorrerá as festividades das bodas do Cordeiro nas paragens celestiais. Aí vai cumprir a escritura que diz: voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Deus, ou melhor, de Davi. Isso acontecerá apenas na segunda vinda de Cristo como Rei, como aquele que virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e assumirá o reino no mundo. Reinará pelos séculos dos séculos. Para que os demais homens busquem ao Senhor, a expressão os demais homens também se traduz o resto dos homens, ou seja, os sobreviventes dos homens. Essa tradução aparece no Instituto Bíblico de Roma e numa outra tradução de Barcelona, na Espanha. Os sobreviventes dos homens serão os judeus que escaparão da morte quando ocorrerá a grande tribulação. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, esses são os gentios que adentrarão para as bênçãos do milênio, que serão selecionados por Cristo do julgamento das nações vivas, quando as nações da direita receberem o vinde bendito meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, esse vinde bendito meu Pai é um galardão conferido às nações, segundo o trato que tiveram dado aos irmãos do Senhor, que são os judeus, que estarão proclamando o evangelho do reino em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, conforme Mateus 24:14, e também Isaías 66:19 afirma essa verdade. A igreja compor-se-á de seres celestiais e estaremos em corpos imortais e glorificados e santos, sem defeito, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. É muito sublime saber que essas coisas serão cumpridas e o Senhor Jesus prometeu nos buscar e Ele virá breve nos arrebatar para o seu encontro nos ares. E só no milênio, que é chamado Tempos do Refrigério, que haverá uma restauração de todas as coisas, quando Deus convergerá em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que são aqui da terra, quanto as que são dos céus. É tudo por hoje, volta a nos ouvir amanhã, que Deus o abençoe ricamente.